Um pastor alemão abandonado presenciou crianças em perigo numa correnteza violenta e, superando seu trauma, arriscou tudo para salvá-las. O que aconteceu depois deixou uma cidade inteira em lágrimas. Entre cicatrizes do passado e um coração valente, este herói de 4 patas transformou vidas para sempre. Uma história de coragem, lealdade e redenção que vai fazer você acreditar em milagres. Prepare-se para se emocionar. Deixe seu like e comente. Você já testemunhou um ato de heroísmo animal? O inverno em Serra Azul sempre foi rigoroso, com sua neblina persistente e frio úmido, que parecia entrar na alma dos moradores. As árvores, retorcidas pela umidade constante, formavam silhuetas fantasmagóricas contra o céu cinzento. E o rio, aquele mesmo rio que no verão acolhia pescadores e crianças sorridentes, agora corria mais cheio e rápido, com uma força traiçoeira escondida sob a superfície aparentemente calma. Aparentemente. O que aconteceria naquela manhã de domingo mudaria para sempre não apenas o destino de 5 crianças, mas de toda uma comunidade que havia esquecido o significado da palavra união. E tudo começou com um simples convite, daqueles que parecem inofensivos. Vamos brincar perto da margem do rio. A voz de Lucas, de apenas 9 anos, ecoou pelo vale úmido enquanto seus amigos se reuniam na entrada da pequena vila. Seus olhos brilhavam com aquela inocência que só as crianças possuem, aquela que não consegue enxergar o perigo escondido sob a beleza natural. O que ninguém sabia era que olhos atentos observavam o grupo de 5 crianças que caminhava em direção ao rio. Olhos âmbar, profundos e magoados, que pertenciam a Max, um pastor alemão de 7 anos que vagava sozinho pelos arredores. Seu pelo negro mesclado com o dourado típico da raça estava mais embaraçado do que o normal. Uma cicatriz na pata dianteira revelava um passado de dor, mas em seu olhar havia algo mais. Uma inteligência quase humana, uma compreensão do mundo que ia além do instinto. Max não era um cão comum. Seu passado como animal de resgate, treinado para encontrar sobreviventes sob escombros e em deslizamentos, havia sido interrompido por uma tragédia que o deixara sozinho no mundo. Abandonado, vivendo das sobras que encontrava, ele mantinha distância dos humanos que um dia o traíram. Porém, algo naquelas pequenas figuras caminhando alegremente sobre a grama molhada provocou um estremecimento em seu coração canino. As crianças riam alto quando alcançaram a margem do rio. Seus passos hesitantes testavam a firmeza do barranco, enlameado, enquanto escorregavam e brincavam sem perceber que, alguns metros à frente, a força da correnteza aumentava sutilmente e a margem se tornava mais instável. Um sinal silencioso do perigo que se aproximava. Olhem como consigo chegar perto da água. Sofia, a menor do grupo com apenas 7 anos, correu à frente dos amigos. Seu cachecol vermelho contrastava com a paisagem acinzentada como uma gota de sangue na lama. Seu riso ecoou pelo vale enquanto ela se afastava da área segura, atraindo os outros para mais perto da beirada traiçoeira. A alguns metros dali, escondido entre a vegetação densa e úmida, Max observava. Seu corpo tenso, como se cada músculo se preparasse para algo que sua mente canina ainda não havia decidido. As memórias do treinamento conflitavam com o trauma do abandono. Uma batalha silenciosa acontecia em seu interior. Aproximar-se de humanos novamente significava arriscar-se a mais dor. Mas algo naquelas crianças despertava um instinto mais profundo que o medo. Foi então que aconteceu. O som. Aquele som que gela o sangue de qualquer pessoa que já tenha presenciado um acidente em rios caudalosos, começou como um ruído surdo. A terra sob os pés de Sofia cedeu. As crianças pararam, subitamente conscientes do perigo, mas era tarde demais. Em segundos, o barranco desmoronou, e o que era terra firme tornou-se uma armadilha lamacenta que as lançou na água. Socorro! O grito agudo de Sofia cortou o ar frio enquanto seu pequeno corpo afundava na água barrenta e gelada. Os outros 4 tentaram ajudar, mas cada movimento apenas os puxava mais para a correnteza forte. Em instantes,
5 crianças se debatiam na água gelada, suas mãos desesperadas buscando qualquer apoio enquanto o choque térmico começava a paralisar seus pequenos corpos. A água do rio na serra, gelada pela chuva e altitude, é como 1000 agulhas perfurando a pele simultaneamente. O corpo humano reage de forma dramática. Primeiro o choque, depois a dor intensa, seguida por uma dormência traiçoeira que parece aliviar o sofrimento, mas na verdade anuncia a aproximação da hipotermia. Para uma criança, esse processo é ainda mais rápido e perigoso. O tempo estava se esgotando. Cada segundo na água gelada diminuía as chances de sobrevivência. E não havia ninguém por perto para ouvir seus gritos. Ninguém, exceto Max. Naquele momento crítico, algo despertou no velho cão de resgate. Como? Se um interruptor tivesse sido acionado, 7 anos de treinamento ressurgiram de seu subconsciente canino. Max não pensou. Ele agiu. Correndo pela lama com uma velocidade impressionante para um cão de sua idade, ele alcançou a margem instável do rio. Seus instintos o alertavam sobre onde ainda era possível se firmar. Com passos precisos, ele se aproximou do ponto onde Lucas lutava para manter a cabeça acima da água. O menino, já com os lábios roxos pelo frio, arregalou os olhos. Ao ver aquela figura imponente se aproximando, um lobo, pensou por um instante antes de perceber que aqueles olhos âmbar não mostravam ameaça, mas determinação. Max esticou o pescoço, seus dentes gentilmente agarrando o casaco encharcado do menino. Com uma força nascida da urgência, ele puxou. A margem cedia perigosamente sob suas patas, mas o treinamento havia lhe ensinado a distribuir seu peso. Com movimentos calculados, arrastou Lucas para a segurança da parte mais firme da margem. Sem perder tempo, Max voltou. O segundo resgate foi mais difícil. Mia, uma menina de 8 anos, estava mais distante, e suas forças já esvaíam rapidamente. O pastor alemão precisou entrar parcialmente na água gelada para alcançá-la. A dor do frio extremo em seu próprio corpo não o deteve. Com determinação renovada, conseguiu trazê-la também para a segurança. Um a um, Max resgatou as 5 crianças. Cada investida na margem escorregadia exigia mais de seu corpo envelhecido. Cada retorno à água gelada diminuía sua própria temperatura corporal. A cicatriz em sua pata latejava com dor renovada, mas em sua mente havia apenas uma missão: salvar. O último resgate foi Sofia, a menina do cachecol vermelho. Quando Max finalmente a alcançou, ela mal se movia, seus olhos semicerrados enquanto a inconsciência começava a dominá-la. Com delicadeza ainda maior, o cão a trouxe para junto dos outros. 5 crianças tremendo violentamente, encharcadas e chocadas, agora se aglomeravam na margem. Vivas, mas ainda em perigo. A hipotermia avançava rapidamente e estavam longe demais para retornar à vila por conta própria. Max, também tremendo, observou as crianças. Seu instinto dizia que precisavam de mais ajuda. Foi então que notou uma figura distante. Uma senhora idosa que caminhava lentamente com sua bengala pela estrada próxima. Com as últimas forças que lhe restavam, Max correu em sua direção, latindo de forma tão desesperada que a senhora imediatamente compreendeu que algo estava errado. Dona Elisa, de 78 anos, havia vivido naquela região por toda a sua vida. Conhecia os sinais da natureza e os perigos do inverno serrano. Quando viu o pastor alemão ensopado e agitado correndo em sua direção, soube instantaneamente que uma tragédia estava acontecendo. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, seguiu o animal até encontrar as crianças quase inconscientes, à beira do rio. Meu Deus! Suas mãos enrugadas tremeram ao puxar o celular do bolso. A ligação para a emergência foi breve e urgente. 5 crianças. Margem do rio. Hipotermia avançada. As palavras entrecortadas pela respiração ofegante transmitiam a gravidade da situação. Enquanto esperavam, Dona Elisa fez o que pôde. Removeu seu próprio casaco para cobrir Sofia, a menor e mais afetada.
Instruiu as crianças que ainda respondiam a se abraçarem para compartilhar o pouco calor que restava em seus corpos. E Max, o exausto herói, deitou-se junto a elas, oferecendo o calor de seu corpo peludo como último ato de proteção. 15 minutos depois, os mais longos 15 minutos que Serra Azul já conheceu, as sirenes anunciaram a chegada dos paramédicos. O resgate profissional foi rápido e eficiente. As crianças foram envoltas em mantas térmicas especiais e levadas às pressas para o hospital local. "E o cachorro?" perguntou um dos paramédicos, notando Max, que observava, tremendo, o movimento das ambulâncias. "Ele salvou essas crianças", respondeu Dona Elisa com lágrimas nos olhos. "É um herói." Mas quando tentaram se aproximar, Max recuou. Anos de desconfiança não desapareciam em instantes. Com um último olhar para as ambulâncias que se afastavam, ele desapareceu entre as árvores cobertas de neblina, deixando apenas pegadas que logo seriam apagadas pela garoa fria. A notícia se espalhou por Serra Azul como um rastilho de pólvora. Pastor alemão salva 5 crianças de afogamento no rio. O hospital confirmou que todas as crianças sobreviveriam, embora 2 delas, Sofia e Mia, permanecessem em observação por hipotermia mais severa. Entre os visitantes frequentes no hospital estava Clara Mendonça, a professora das 5 crianças, uma mulher de 35 anos com olhos gentis que escondiam cicatrizes emocionais profundas. Seu divórcio recente havia abalado sua fé nas pessoas e no amor, transformando-a em uma figura dedicada ao trabalho, mas emocionalmente distante. "Professora, você precisava ver." Lucas contava pela 10ª vez, seus olhos ainda arregalados com a memória do resgate. Ele não era um cachorro comum. Parecia saber exatamente o que fazer. Clara sorriu, afagando os cabelos do menino. "Deve ter sido um cão muito especial. Ele tinha uma cicatriz", acrescentou Sofia da cama ao lado, sua voz ainda fraca. "Aqui na pata." Ela apontou para o próprio braço, e seus olhos eram como se ele entendesse tudo. Algo naquela descrição tocou Clara profundamente. Talvez fosse a maneira como as crianças falavam do animal, com uma reverência quase espiritual. Ou talvez fosse a ideia de um ser ferido que, apesar de seu próprio sofrimento, ainda encontrava força para ajudar os outros. Havia uma lição ali que ressoava com suas próprias feridas emocionais. "Eu queria poder agradecer a ele", murmurou Clara, mais para si mesma do que para as crianças. "Podemos encontrá-lo." Sofia sentou-se na cama, animada apesar de sua condição. "Ele deve estar em algum lugar por aqui." Foi assim que começou a busca pelo herói canino de Serra Azul. Clara organizou grupos de busca e distribuiu cartazes com a descrição do pastor alemão. As crianças resgatadas contribuíram com desenhos que retratavam seu salvador. Imagens coloridas e imperfeitas, mas carregadas de emoção e gratidão. A comunidade, que antes do incidente vivia dividida por pequenas disputas locais, encontrou um propósito comum na busca pelo cão-herói. Vizinhos que mal se cumprimentavam agora se reuniam nos finais de semana para explorar áreas remotas da mata, chamando por um cão que não tinha nome, ou pelo menos não um que conhecessem. Para Clara, a busca tornou-se quase uma obsessão. Após as aulas, ela dirigia pelas estradas secundárias, seu carro cheio de cobertores e comida para cães, esperando encontrar o animal que havia tocado tantos corações sem nem mesmo tentar. "Por que isso é tão importante para você?" perguntou Dona Elisa durante uma das reuniões de busca, seus olhos sábios penetrando além da fachada controlada da professora. Clara hesitou, surpreendida pela pergunta direta. "Acho que preciso acreditar que existem atos de bondade puros no mundo, sem segundas intenções, sem expectativas de retorno. Apenas bondade." A idosa sorriu compreensivamente, cobrindo a mão de Clara com a sua, marcada pelo tempo. "Você encontrará muito mais do que um cão nessa busca, minha querida." 4 semanas se passaram sem sucesso. O inverno mostrava sua face mais úmida com uma série de chuvas fortes,
que tornavam as buscas ainda mais difíceis. Algumas pessoas começavam a desistir, sugerindo que o animal poderia ter seguido para outra região, ou pior, não ter sobrevivido às condições climáticas extremas após seu próprio mergulho nas águas geladas. Clara, porém, persistia. Havia algo nesta missão que preenchia um vazio em sua alma que nem mesmo ela compreendia completamente. Foi numa sexta-feira à noite, quando um temporal particularmente violento assolava a região, que o destino interferiu. O velho carro de Duesiu Clara falhou numa estrada remota a 10 quilômetros da cidade. O motor simplesmente parou, deixando-a presa em meio à tempestade, com o celular sem sinal e a escuridão se fechando rapidamente ao redor. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou para si mesma, tentando controlar o pânico crescente, enquanto observava a chuva açoitar o veículo. A temperatura caía drasticamente, e ela sabia que passar a noite ali seria perigoso. Decidindo que precisava buscar ajuda, Clara vestiu todas as camadas de roupa que tinha no carro, cobriu o rosto o máximo possível e aventurou-se na tempestade. O vento cortante tornava quase impossível manter os olhos abertos, e a lama dificultava cada passo. Depois de caminhar por quase uma hora, suas forças começavam a falhar. O frio penetrava através das camadas de roupa, e a exaustão tornava cada passo mais difícil que o anterior. Foi quando avistou uma cabana abandonada entre as árvores. Um antigo rancho de caça que parecia oferecer pelo menos algum abrigo contra o vento implacável. Com as últimas forças, Clara arrastou-se até a estrutura de madeira. A porta rangeu quando a empurrou, revelando um espaço pequeno e empoeirado, mas seco. À luz fraca de seu celular, que preservava para emergências, ela examinou o ambiente, procurando qualquer coisa que pudesse usar para se aquecer. Foi então que ouviu um rosnado baixo vindo de um canto escuro da cabana. O coração de Clara acelerou. Não estava sozinha. Com mãos trêmulas, direcionou a luz do celular para a origem do som. 2 olhos âmbar brilharam na escuridão, refletindo a luz como 2 moedas de ouro. Um pastor alemão, magro e desconfiado, mostrava levemente os dentes, seu corpo tenso, pronto para atacar ou fugir. "É você", sussurrou Clara, reconhecendo imediatamente a cicatriz na pata e a inteligência no olhar que as crianças haviam descrito. O herói. O cão manteve-se alerta, mas algo no tom de voz da mulher fez com que seu rosnado cessasse. Clara lentamente sentou-se no chão empoeirado, mantendo distância respeitosa. "Não vou machucá-lo", falou suavemente, usando o mesmo tom que reservava para acalmar crianças assustadas. "Na verdade, vim procurando por você durante semanas." Max, embora ela ainda não soubesse seu nome, observava com cautela. Seus instintos conflitantes tornavam a situação delicada. Anos de abandono haviam construído muros altos ao redor de seu coração canino, mas algo na mulher diante dele despertava memórias de um tempo em que confiava nos humanos. Clara lentamente abriu sua mochila e retirou um sanduíche que havia guardado para seu lanche. Com movimentos deliberadamente lentos, colocou-o no chão e empurrou em direção ao animal. "Você salvou meus alunos", continuou falando, sua voz uma âncora de calma na tempestade que rugia do lado de fora. "Eles falam de você todos os dias. Sofia até desenhou você em todos os trabalhos da escola." O cão hesitou, mas o cheiro da comida era tentador demais após dias de busca escassa por alimento na mata úmida. Cautelosamente deu um passo à frente, depois outro, até estar perto o suficiente para pegar o sanduíche. Comeu rapidamente, mas não recuou para seu canto. Um primeiro sinal de confiança. Clara continuou falando, compartilhando histórias sobre as crianças que ele havia salvado, sobre como a comunidade havia se unido para encontrá-lo, sobre como ele havia se tornado um símbolo de esperança para a Serra Azul. Sua voz suave preenchia a cabana escura com calor maior que qualquer fogo poderia proporcionar. A noite avançava e o frio intensificava-se. Clara começou a tremer violentamente, apesar de todas as camadas de roupa. Percebendo isso, Max fez algo surpreendente. Aproximou-se mais e deitou-se ao seu lado.
oferecendo o calor de seu corpo como havia feito com as crianças no dia do resgate. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Clara. Este animal, que tinha todas as razões para desconfiar dos humanos, estava mais uma vez colocando as necessidades de outrem acima das suas próprias. A lição de compaixão não passou despercebida. "Obrigada", sussurrou delicadamente, colocando uma mão sobre o pelo áspero do cão. Para sua surpresa, ele não recuou. Foi o primeiro toque humano que Max aceitou voluntariamente em mais de um ano. Quando a manhã chegou e a tempestade finalmente amainou, uma equipe de busca encontrou Clara e Max ainda na cabana. A notícia de que o cão-herói havia sido encontrado espalhou-se rapidamente. As 5 crianças resgatadas foram as primeiras a querer visitar, mas Clara, compreendendo a natureza cautelosa do animal, pediu paciência. Ao levar Max para uma clínica veterinária local, outra descoberta aconteceu. Ele possuía um microchip. A informação revelou que seu nome era realmente Max e que havia pertencido a Miguel Santos, um bombeiro que partira deste mundo durante uma operação de resgate em um desabamento. A viúva do bombeiro não conseguiu lidar com a lembrança, explicou o veterinário, Dr. Paulo, enquanto examinava cuidadosamente o pastor alemão. Aparentemente, ela abandonou o cão em uma área remota há cerca de um ano. Esta revelação trouxe um novo peso à história de Max. Não era apenas um cão abandonado, era um cão que havia perdido seu companheiro humano em circunstâncias trágicas, apenas para ser rejeitado pela família que restara. Ele estava passando por seu próprio luto, murmurou Clara, acariciando gentilmente a cabeça do animal enquanto o veterinário completava o exame. A conexão entre eles crescia a cada hora. 2 almas feridas reconhecendo uma na outra a mesma dor. Foi durante este exame que o Dr. Paulo fez outra descoberta preocupante. Max sofria de uma condição cardíaca congênita que, sem tratamento, reduziria drasticamente sua expectativa de vida. Ele precisará de medicação contínua e, possivelmente, uma cirurgia no futuro, explicou o veterinário, seu rosto refletindo a preocupação profissional. É um tratamento caro e especializado, algo em torno de R$100.000. Clara, ainda recuperando-se financeiramente do divórcio recente, sentiu o peso desta responsabilidade. Mas ao olhar para aqueles olhos âmbar que agora demonstravam o primeiro brilho de confiança, soube que faria qualquer coisa para ajudar o animal que havia tocado tantas vidas. "Encontraremos um jeito", afirmou com determinação. Nas semanas seguintes, a adaptação de Max à sua nova vida foi gradual e não sem desafios. Clara transformou parte de sua pequena casa em um espaço especial para o cão, com uma cama confortável e brinquedos que ele inicialmente ignorava, mas que eventualmente começou a apreciar. As crianças resgatadas foram introduzidas uma a uma, em visitas curtas e controladas. Sofia, a menina do cachecol vermelho, foi a primeira. Seu reencontro com Max foi emocionante. O cão a reconheceu imediatamente, sua cauda balançando levemente enquanto cheirava a menina que havia carregado para a segurança. "Ele lembra de mim", exclamou Sofia, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Sentada no chão da sala de Clara, ela gentilmente acariciava o pelo agora limpo e brilhante do pastor alemão. "Eu sonho com você todas as noites", confessou ao animal, "mas agora tenho medo da água." Esta confissão inocente revelou outra dimensão do trauma. As crianças carregavam cicatrizes emocionais do acidente. Sofia, em particular, havia desenvolvido um medo intenso de água, recusando-se até mesmo a tomar banho sem extrema ansiedade. Nos encontros seguintes, Clara notou algo extraordinário. Max parecia entender perfeitamente o medo de Sofia. Quando a menina mostrava sinais de ansiedade ao falar sobre água, ele gentilmente colocava a cabeça em seu colo, como se dissesse: "Estou aqui, você está segura." Esta conexão especial deu à professora uma ideia. Com a permissão dos pais de Sofia e orientação psicológica adequada, Clara começou a usar a presença de Max como parte do processo de superação do trauma da menina. Começaram com coisas simples.
uma bacia com poucos centímetros de água, onde Sofia podia colocar os dedos enquanto Max permanecia ao seu lado. A presença tranquila e protetora do cão proporcionava a segurança emocional que nenhum adulto conseguia oferecer. Progressivamente, as outras crianças resgatadas também se beneficiaram da terapia informal com Max. Lucas, que havia desenvolvido pesadelos recorrentes, encontrou conforto ao dormir algumas noites na casa de Clara, com o pastor alemão montando guarda ao lado de sua cama improvisada. Ana, que havia se tornado excessivamente cautelosa e medrosa, redescobriu sua coragem ao passear com Max, primeiro pelo quintal, depois pela vizinhança. Estas transformações não passaram despercebidas na pequena Serra Azul. O veterinário, impressionado com o impacto positivo que Max tinha sobre as crianças, sugeriu formalizá-lo como um cão de terapia. Ele tem instinto natural para isso, observou o Dr. Paulo durante uma das consultas de acompanhamento. Com treinamento adequado, poderia ajudar muitas outras pessoas além dessas 5 crianças. A ideia era empolgante, mas havia um obstáculo significativo. A condição cardíaca de Max estava piorando. Os medicamentos ajudavam, mas a cirurgia, que custaria quase R$100 mil, tornava-se cada vez mais urgente. Foi Dona Elisa quem sugeriu a solução, durante uma das tardes em que visitava Clara e Max. A idosa, que havia se tornado uma presença constante na nova família improvisada, mencionou uma antiga tradição local. Nos tempos antigos, quando alguém da comunidade precisava de ajuda, fazíamos mutirões e festas para arrecadar fundos, explicou, seus dedos enrugados acariciando distraidamente as orelhas de Max. Poderíamos fazer uma colcha da esperança. Cada família contribui com um retalho contando uma história de superação. E juntos criamos algo maior que qualquer um poderia fazer sozinho. Os olhos de Clara brilharam com a ideia. Poderíamos adaptar isso para uma arrecadação de fundos. A comunidade abraçou o projeto com entusiasmo. O salão da igreja local foi transformado em um espaço para o evento Retalhos de Esperança para Max. Cada família foi convidada a criar um retalho para uma colcha comunitária gigante, que seria leiloada para ajudar nos custos da cirurgia. Mais importante que o retalho em si, era a história que o acompanhava. Relatos de momentos em que a esperança prevaleceu sobre o desespero, quando a bondade superou a crueldade, quando a comunidade se uniu apesar das diferenças. Cada retalho, costurado ao próximo, criava não apenas uma colcha física, mas um tecido social renovado para a Serra Azul. O evento estava marcado para um sábado de primavera, quando o sol já havia afugentado o frio mais intenso e enchido a região de flores coloridas. Porém, a natureza tinha outros planos. Uma tempestade de verão fora de época, incomumente forte, causou uma enchente repentina que isolou várias famílias em áreas mais remotas da região. Max, que acompanhava Clara em todos os preparativos para o evento, foi o primeiro a perceber o perigo. Seu comportamento mudou drasticamente na manhã do evento. Inquieto, latindo insistentemente na direção das colinas, onde ficavam algumas fazendas isoladas. O que foi, Max? Clara tentava entender, perplexa com a agitação súbita do animal geralmente calmo. Foi quando o telefone tocou. Uma pequena represa natural formada por troncos caídos havia cedido durante a noite, e várias propriedades estavam sendo rapidamente inundadas sem aviso prévio. Havia famílias presas, incluindo idosos e crianças pequenas. Sem hesitar, Max correu para a porta olhando para Clara com aquela mesma determinação que exibira no dia do resgate no rio. A mensagem era clara. Ele precisava ajudar. Mas seu coração, protestou Clara, consciente do risco que qualquer esforço físico intenso representava para o cão doente. Max latiu uma vez, decidido. Alguns chamados transcendem até mesmo a autopreservação. Com o coração apertado, Clara levou Max até o local da inundação. As equipes de resgate já estavam mobilizadas, mas a localização exata de algumas famílias isoladas permanecia incerta.
Foi aqui que o treinamento original de Max como cão de resgate provou seu valor inestimável. Seguindo seu faro apurado e instintos aguçados, Max guiou os socorristas através de caminhos seguros até uma família isolada. Os Martinelli, um casal idoso que vivia numa pequena cabana nas colinas, agora cercada por águas revoltas. O Sr. Martinelli havia caído e quebrado a perna tentando alcançar um local mais alto. E sua esposa, com Alzheimer em estágio inicial, estava desorientada demais para pedir ajuda pelo telefone. "Como vocês nos encontraram?" perguntou o senhor Martinelli enquanto era colocado na maca. "Ninguém conhece este atalho. Foi o Max", respondeu um dos socorristas apontando para o pastor alemão que já farejava o ar, buscando outras pessoas que precisassem de ajuda. "Ele nos trouxe diretamente até vocês." Este segundo ato de heroísmo, porém, cobrou um preço alto. Após horas auxiliando nas buscas, Max colapsou, seu coração sobrecarregado pelo esforço. O Dr. Paulo, que integrava a equipe médica de emergência, imediatamente reconheceu a gravidade da situação. "Precisamos operá-lo agora", declarou com urgência enquanto examinava o cão inconsciente. "Não podemos esperar mais." Clara assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Faça o que for preciso. Encontraremos o dinheiro de alguma forma." A cirurgia durou 5 horas. 5 horas durante as quais Clara não saiu da sala de espera da clínica veterinária. 5 horas durante as quais a notícia se espalhou pela comunidade. O cão-herói, que já havia salvado 5 crianças e agora ajudara no resgate de mais famílias, lutava por sua própria vida. Pessoas começaram a chegar à clínica. Primeiro as 5 crianças do Rio e seus pais, depois Dona Elisa e outros moradores, e finalmente toda a comunidade que havia sido tocada pela história extraordinária de Max. Trouxeram comida, cobertores, café e, o mais importante, esperança e orações para o animal que havia ensinado a todos o significado de coragem e compaixão. Quando o Dr. Paulo finalmente saiu da sala de cirurgia, seu rosto exausto abriu-se num sorriso cauteloso. "Ele é um lutador", anunciou para a sala de espera agora cheia. "A cirurgia foi bem sucedida, mas a recuperação será longa e delicada." Um suspiro coletivo de alívio ecoou pelo ambiente. Clara, que não havia percebido que estava prendendo a respiração, finalmente desabou numa cadeira, permitindo-se chorar abertamente, desta vez lágrimas de gratidão. Quanto à conta, começou hesitante olhando para o veterinário. "Já está paga", interrompeu uma voz do fundo da sala. Um homem idoso, que Clara reconheceu como o Sr. Martinelli, deu um passo à frente apoiado em muletas improvisadas. "Todos nós contribuímos. Este cão nos ensinou o que significa ser uma comunidade novamente. O mínimo que podemos fazer é garantir que ele tenha uma chance de vida longa e saudável." Foi revelado então que durante aquelas 5 horas de cirurgia, algo extraordinário havia acontecido em Serra Azul. A notícia sobre o colapso de Max espalhou-se rapidamente, e espontaneamente as pessoas começaram a doar pequenas quantias, grandes somas, o que podiam oferecer. O Fundo para Max, como foi informalmente chamado, não apenas cobriu os custos da cirurgia, mas garantiu recursos para todos os cuidados futuros que o animal precisasse. A recuperação de Max foi lenta, mas constante. Clara adaptou sua rotina completamente para cuidar dele, acordando no meio da noite para administrar medicamentos, preparando refeições especiais para sua dieta restrita, levando-o a sessões de fisioterapia canina. Seu apartamento pequeno tornou-se um centro de visitação informal, com as crianças resgatadas aparecendo regularmente para ler histórias para o cão convalescente. Foi durante este período de recuperação que Clara percebeu como sua própria vida havia sido transformada. As feridas emocionais de seu divórcio, que antes pareciam insuperáveis, agora eram apenas cicatrizes, marcas de um passado doloroso, mas não definidoras de seu futuro. Assim como Max carregava sua cicatriz na pata com dignidade, ela aprendera a carregar suas próprias cicatrizes emocionais. Quando o outono chegou,
Pintando as folhas de serra azul com tons de vermelho e dourado, Max estava suficientemente recuperado para iniciar seu treinamento formal como cão de terapia. Seu instinto natural, combinado com a inteligência excepcional e temperamento gentil, fez dele um candidato perfeito. O hospital local logo se tornou seu segundo lar. A presença do cão-herói, como ainda era carinhosamente chamado, trazia conforto inestimável para pacientes de todas as idades. Crianças em tratamento oncológico encontravam força para enfrentar mais uma sessão de quimioterapia após alguns minutos com Max. Idosos em reabilitação esforçavam-se mais nos exercícios quando o pastor alemão os observava com seus olhos âmbar encorajadores. Clara, inspirada pela transformação que Max havia operado em tantas vidas, incluindo a sua própria, iniciou um programa educacional sobre resgate animal nas escolas da região. Heróis de 4 patas, como chamou o projeto, ensinava crianças sobre responsabilidade, compaixão e o valor inestimável da conexão entre humanos e animais. Quando o inverno retornou à Serra Azul, marcando um ano completo desde o dramático Resgate no Rio, a comunidade organizou uma cerimônia especial. A Festa da Reconstrução, tradicional na região, dedicou seu evento principal à história de Max. O salão comunitário estava repleto, não apenas com moradores locais, mas com pessoas de cidades vizinhas e até mesmo algumas equipes de televisão que haviam se interessado pela extraordinária jornada do pastor alemão. Max, usando uma elegante bandana azul que escondia parcialmente a cicatriz de sua cirurgia cardíaca, permanecia calmamente ao lado de Clara, ocasionalmente lambendo a mão de Sofia quando a menina mostrava sinais de nervosismo. Foi no meio desta celebração que um silêncio súbito caiu sobre o salão. Uma mulher desconhecida havia entrado. Alta, esbelta, com um rosto marcado por profunda tristeza, apesar de sua beleza. Em seus braços, trazia um buquê de flores simples e uma velha coleira de couro. "É ela", murmurou alguém na multidão. "A viúva do bombeiro." Laura Santos havia viajado mais de 200 quilômetros após ver uma reportagem sobre Max na televisão regional. O rosto do pastor alemão que havia abandonado um ano antes, em um momento de dor insuportável após perder o marido, trouxe à tona uma avalanche de emoções contraditórias. Max reconheceu-a instantaneamente. Seu corpo inteiro ficou tenso, suas orelhas alertas. Um leve tremor percorreu seu corpo enquanto memórias conflitantes surgiam em sua mente canina. O cheiro familiar da mulher que um dia fora parte de sua família, mas também a lembrança do abandono. Clara sentiu seu próprio coração apertar. Durante meses, havia construído uma imagem mental da mulher que abandonara Max. Alguém cruel e insensível. Mas diante dela estava apenas outra pessoa quebrada pela vida, tentando reconstruir-se a partir dos cacos. O encontro forçou todos os presentes a enfrentarem sentimentos complexos de perda e perdão. Laura caminhou lentamente até Max, ajoelhando-se a uma distância respeitosa. "Sinto muito", disse simplesmente, sua voz embargada. "Eu não estava em condições de cuidar de você quando Miguel partiu. Era doloroso demais olhar para você e lembrar dele." Lágrimas corriam livremente por seu rosto. "Sei que não mereço seu perdão, mas precisava que você soubesse que nunca foi sua culpa." Max olhou para ela longamente, depois para Clara, como se ponderasse o significado desta reunião inesperada. Então, para a surpresa de todos, deu um passo à frente e gentilmente lambeu a mão estendida de Laura. Não era perdão completo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas era um reconhecimento do passado compartilhado. Uma aceitação de que o sofrimento havia moldado a todos eles. Clara enfrentava agora seu maior desafio: a possibilidade de perder Max para sua dona original. Legalmente, Laura tinha direitos sobre o animal. Emocionalmente, a conexão entre Clara e Max havia se tornado profunda e transformadora para ambos. As 5 crianças resgatadas, agora recuperadas física e emocionalmente graças em grande parte à presença de Max em suas vidas, defendiam apaixonadamente que o cão permanecesse com Clara. Sofia, em particular, que havia superado seu medo,
de água com a ajuda do pastor alemão, expressou o que todos sentiam. Max salvou nossas vidas, e depois a professora Clara salvou a vida dele. Declarou com a sabedoria simples de uma criança de 8 anos. Eles se escolheram. Após longas conversas entre Clara e Laura, mediadas pelo Dr. Paulo e com a participação ocasional de Dona Elisa, uma solução surpreendente emergiu. A guarda compartilhada de Max. Laura, que agora trabalhava como enfermeira e se mudaria para uma cidade próxima, poderia passar alguns finais de semana com o cão. Clara manteria a guarda principal, garantindo a continuidade do trabalho terapêutico de Max. Esta solução não convencional criou uma família estendida para Max, um reflexo perfeito dos valores de comunidade e cooperação que haviam ressurgido em Serra Azul graças à sua presença. No encerramento da festa da reconstrução, Max foi oficialmente homenageado como Guardião de Serra Azul. Uma placa comemorativa foi instalada às margens do rio onde tudo começou, contando sua história para as futuras gerações. Às 5, crianças resgatadas apresentaram uma peça teatral especial, intitulada Pelos Olhos de Max, recontando sua história, mas da perspectiva do cão-herói, imaginando seus pensamentos e sentimentos durante o resgate. A apresentação emocionou a todos, especialmente quando, ao final, cada criança revelou como a experiência havia moldado seus sonhos para o futuro. Lucas queria ser veterinário. Mia sonhava em treinar cães de resgate. Ana planejava tornar-se terapeuta especializada em trauma. João já falava em seguir a carreira de bombeiro. E Sofia, a menina do cachecol vermelho que quase não sobreviveu naquele dia fatídico, declarou com convicção que seria professora. Como Clara, que nos ensina que vale a pena lutar por quem amamos. Clara, observando esta cena com Max fielmente ao seu lado, sentiu uma gratidão profunda por todos os caminhos que haviam convergido naquele momento. O pastor alemão que havia entrado em sua vida em meio a uma tempestade, trouxera muito mais que companhia. Trouxera cura, propósito e uma lição poderosa sobre o amor incondicional. Ao final da cerimônia, enquanto as pessoas lentamente se dispersavam, ela ajoelhou-se ao lado de Max, olhando diretamente em seus olhos âmbar que agora carregavam não apenas inteligência, mas uma serenidade conquistada através de muitas provações. Você não é apenas um herói, Max, sussurrou, abraçando o pescoço peludo do animal. Você é uma ponte entre passado e futuro, entre dor e cura, entre estranhos que se tornaram família. Max respondeu à sua maneira, com um suave encostar de cabeça e um olhar que parecia compreender perfeitamente o milagre que ambos haviam vivenciado. O milagre de encontrar lar não em um lugar, mas nas pessoas que escolhemos amar e proteger. Assim termina a história do pastor alemão que resgatou 5 crianças de uma correnteza perigosa. Mas como todas as grandes histórias, este não é realmente um final. É apenas o início de um novo capítulo. Um capítulo onde as cicatrizes do passado não são esquecidas, mas transformadas em marcas de honra. Onde o abandono dá lugar ao pertencimento. E onde o heroísmo mais verdadeiro se revela, não nos grandes momentos dramáticos, mas na coragem silenciosa de abrir o coração, dia após dia, para a possibilidade do amor. Em Serra Azul, quando o inverno traz novamente as chuvas e a neblina que engrossam o rio, os moradores olham para a placa comemorativa e contam aos visitantes. Há um guardião que vela por nossas crianças. Seu nome é Max, e sua história nos lembra que os laços mais fortes não são aqueles com que nascemos, mas aqueles que forjamos quando escolhemos a coragem e o amor, mesmo quando seria mais fácil simplesmente virar as costas e partir.